Paulo Guedes afirma que a guerra política atrapalha a economia e pressiona a inflação. Reportagem de Fernando Martins. A fala do ministro da Economia, Paulo Guedes, se deu durante a entrevista exclusiva ao programa Os Pingos nos Is, da Jovem Pan, desta quarta-feira. Guedes afirmou que as tensões políticas prejudicam o andamento da economia brasileira. Além disso, afirmou que este é o pior momento da inflação, pressionado por um dólar alto que não abaixa pelo barulho em Brasília e que traz aumento no preço dos alimentos. Mas afirmou ainda que a meta é que no fim do ano que vem ela já esteja por volta de 4%. O que nós temos que fazer agora é reduzir algumas alíquotas de importação, conseguir alguma tranquilidade no fronte político para o dólar descer. Ele já deveria estar descendo, como eu digo, porque nós estamos com um superávit comercial muito forte e nós estamos também com os fundamentos fiscais muito consolidados. O dólar deveria estar se acalmando. Essa narrativa política, essa guerra política, perturba o tempo inteiro o andamento da economia. O dólar fechou a quarta-feira com queda de 0,38%, cotado a R$ 5,23. Paulo Guedes afirmou que a alta da inflação é o novo eixo de críticas dos opositores do governo. Da mesma forma que eu fiz aquela sugestão lá atrás, não vamos subir em cadáveres para fazer política, não vamos derrubar a economia brasileira para fazer política. Vamos trabalhar com a realidade, vamos trabalhar com os fatos. Eu reconheço que a inflação está subindo. Agora, quando a economia estava se recuperando, ninguém reconheceu. Ficou todo mundo calado, só atacando a vacina e dizendo que a economia fica lá embaixo. Outro assunto abordado por Guedes foi sobre reeleição. Para ele, a medida que foi editada no governo de Fernando Henrique Cardoso foi o maior erro político que já aconteceu no país. Eu considero o maior erro político que já aconteceu no país. Quando foi criada a emenda de reeleição, no primeiro ano todo mundo fala, podemos fazer alguma coisa. No segundo ano, agora tem eleições municipais. No terceiro ano, mas tem que fazer tudo agora, porque o quarto ano já é o ano de eleição, não dá tempo. Aí o quarto ano, esse ano é de eleição. Então fica quase que uma fixação de reeleição o tempo inteiro. A entrevista completa com o ministro da Economia, Paulo Guedes, ao programa Os Pingos nos Is pode ser vista gratuitamente no aplicativo Panflix. Foi uma excelente entrevista que os Pingos nos Is fez ontem com o ministro Paulo Guedes. Agora, nós temos um ponto muito importante que ele fala que a inflação, reconhece que a inflação está alta e que só no ano que vem que deve baixar aí para níveis de 4% no final do ano que vem. O problema da inflação é que corrói o salário das pessoas. A inflação, ela é uma espécie de câncer que fica ali, sempre mexendo na vida de todo mundo. E este ponto da economia, com gás alto, combustível alto, isso é ruim para o Brasil, é ruim para a produtividade e é ruim, inclusive, para a imagem do governo. Paulo Guedes acerta quando fala que o problema da reeleição traz aí uma obsessão dos políticos de buscarem sempre um próximo mandato. Isso atrapalha o crescimento, isso atrapalha a política brasileira porque se faz mais política do que se administra. Recomendo demais a quem não assistiu os Pingos nos Is ontem procurar por essa entrevista. Foi uma entrevista longa, quase 1 hora. O Zé Maria estava presente, como sempre, no Pingos e pode trazer mais detalhes sobre o que foi dito pelo ministro Paulo Guedes. Mas esse recado importante de que o Brasil precisa olhar para os seus problemas e todos unidos tentar resolvê-los foi dado de forma claríssima. O ministro Paulo Guedes ressaltou que a inflação é um problema mundial, a alta das commodities é mundial, dos combustíveis, por óbvio, gás de cozinha, inclusive, é mundial e que não adianta ficar nessa briga interna querendo atribuir culpas ao presidente da República por mera oposição, por uma oposição histérica e infantil, porque isso não vai levar o Brasil a solucionar suas crises. Ele disse uma frase que eu fiz questão ontem à noite mesmo de anotar aqui para trazer no Jornal da Manhã. Abre aspas para o ministro Paulo Guedes. Quem defende a democracia não pode descredenciar o funcionamento da democracia. Fecha aspas. O que ele quis dizer aqui? Os opositores que vivem cantando de galo aí, dizendo nós somos defensores da democracia, nossas passeatas são pró-democracia, só nós estamos preocupados com a democracia, os outros estão destruindo a democracia, esses estão efetivamente atrasando o Brasil
e provocando ainda mais pobreza, porque impedem que sejam solucionados os problemas ali no Congresso, que leis passem, que medidas provisórias passem, para que imposto seja reduzido, para que o efeito da alta de alguns produtos não seja tão grande no bolso dos brasileiros e que se achem, como eu disse, soluções. Então, muito importante assistir essa entrevista para saber da fonte o que realmente está acontecendo com a economia brasileira. A frase é: para questionar um governo, para ser oposição, não é preciso destruir o país. Franco, aberto, sincero, ele admite problemas na economia, problemas atuais, mas reclama de exageros e ações que acabam, que ele chama de barulho na política, acabam atrapalhando a economia e atrapalhando o governo. Ele confessou ali que o presidente Jair Bolsonaro aumentou muito a sua participação nas decisões econômicas do país. Falou sobre a redução do tamanho do Estado e, principalmente, que ninguém reclama, por exemplo, nos Estados Unidos, quando a gasolina sobe na Casa Branca. Por quê? As empresas são privadas, existe um mercado aberto, lá não tem um monopólio. Daí a defesa dele de que aconteça o mesmo no Brasil, de que a reclamação sobre o preço do gás e o preço da gasolina não caia no Palácio do Planalto. O governo se agigantou em governos anteriores e agora é assim, tudo é governo, e ele considerou isso errado. É sim uma conversa franca, aberta, como sempre foi o ministro Paulo Guedes.